Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. E hoje é dia de comentar com vocês esse livraço, essa viagem, que é o livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, escrito pelo Davi Copenaua e pelo Bruce Albert, publicado no Brasil pela Companhia das Letras. Este livro foi traduzido do francês para o português pela Beatriz Perrone Moisés, e essa edição da Companhia das Letras conta com um prefácio do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Foi publicada originalmente em 2010, em francês, e pela primeira vez no Brasil em 2015. Falando para vocês um pouquinho sobre o autor, Davi Copenaua, ele nasceu por volta de 1956 no estado do Amazonas, no extremo norte do estado. E aqui eu estou usando o termo usado pelos brancos, né? Estado do Amazonas, não é o termo usado pelos povos Yanomami, do qual Davi Copenaua faz parte. E ele viu o seu povo, o seu grupo de origem ser dizimado, exterminado por conta de doenças infecciosas e epidemias que foram propagadas pelo SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, e por algumas missões cristãs. Ele ficou órfão e, segundo suas próprias palavras, tentou virar branco, aprendeu português, foi trabalhar como intérprete na FUNAI, e isso durante a construção da rodovia Perimetral Norte, em 1976, pleno período da ditadura militar brasileira. E no início da década de 1980, ele conta aqui no livro que foi iniciado pelo seu sogro na sua vocação xamânica. Ele virou porta-voz do povo Yanomami, defensor da demarcação do território desse povo e da legalização dos territórios indígenas de uma forma geral. E este livrão, que tem suas mais de 700 páginas, se a gente for contar tudo mesmo, inclusive as notas lá no final, bibliografia, ele tem várias subdivisões. E os primeiros textos com os quais a gente tem contato aqui são o prefácio do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, um prólogo do também antropólogo e coautor do livro, Bruce Albert, e um texto introdutório do próprio autor do livro, Davi Copenaua, que é um xamã Yanomami. E para a escrita do livro em si, depois desses 3 textos iniciais, foram coletadas entrevistas do Bruce Albert com o Davi Copenaua. Então o Bruce Albert foi o entrevistador, que foi a campo conduzir suas pesquisas e acabou coletando essas palavras incríveis que a gente precisa ler. E essa coleção que ele fez foi feita ao longo de 12 anos, de 1989 até o início dos anos 2000. Então, os nomes dos dois estão aqui porque as palavras que são ditas na grande maioria do livro são do Davi Copenaua, mas foram todas transcritas, gravadas, coletadas, estruturadas em formato de livro e traduzidas do Yanomami, do português, para o francês pelo Bruce Albert. Então ficaram por conta do Bruce Albert a transcrição das falas do Davi Copenaua, as notas, que seriam notas de rodapé, mas não estão no rodapé do livro, elas ficam no final, notas de fim. São notas explicativas e referenciais que acompanham o livro. E além disso, o Bruce Albert também escreve um postscriptum, os anexos, glossários, índice e bibliografia, que estão todos aqui no fim do livro. Afinal de contas, do que trata esse livro? Vamos para as palavras do próprio Bruce Albert, que diz: o livro é ao mesmo tempo um relato de vida, autoetnografia e manifesto cosmopolítico. Porque a verdade é que é muito difícil de a gente classificar esse livro como pertencente a um único gênero literário. Ele é ao mesmo tempo um discurso de denúncia, de lamentação, uma reflexão filosófica bem profunda, uma explicação da ontologia, da cosmologia, da antropologia, claro, dos povos indígenas e, claro, especificamente os povos Yanomami. Segundo o Eduardo Viveiros de Castro, aqui no prefácio, ele diz o seguinte, páginas 23 e 24. O que lemos em A Queda do Céu é a primeira tentativa sistemática de antropologia simétrica ou contra-antropologia, do Antropoceno, a época geológica atual, que, na opinião crescentemente consensual dos especialistas, sucedeu ao Holoceno. Ao mesmo tempo, uma explicação do mundo segundo outra cosmologia e uma caracterização dos brancos segundo outra antropologia, uma contra-antropologia,
A Queda do Céu entrelaça esses dois fios expositivos para chegar à conclusão de uma iminência da destruição do mundo, levada a cabo pela civilização que se julga a delícia do gênero humano. Essa gente que, liberta de toda superstição retrógrada e de todo animismo primitivo, só jura pela Santíssima Trindade do Estado, do Mercado e da Ciência, respectivamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, da teologia modernista. Então aqui, nesse parágrafo, você já consegue notar o tom ácido do Eduardo Viveiros de Castro, que não agradou muito o pessoal que leu na nossa leitura coletiva. E nesse prefácio, além de ele apresentar o livro de uma forma bem geral, bem resumida, ele também faz críticas pesadas a quem ele acha que deve fazer. Então ele critica governos que não protegeram o povo Yanomami e que até o atacaram, ele critica a imprensa, ele critica as mineradoras, os pseudo-intelectuais mal intencionados, e aqui ele aponta por que foi um ótimo momento esse em que foi publicado o livro A Queda do Céu, em 2015, aqui no Brasil. Por conta do que a gente já sabe, de os direitos dos povos indígenas estarem gravemente ameaçados desde sempre, mas continuam sendo, e por conta da negligência que esses povos indígenas sofrem, principalmente relacionados ao Estado, no mundo inteiro e no Brasil especificamente. E como eu falei, no nosso grupo de leitura coletiva, nós tínhamos pessoas de várias áreas diferentes, também pessoas da etnologia e da antropologia, e houve entre os leitores, seja os da área, seja os leigos, que não são da antropologia, houve um certo incômodo em relação a esse prefácio, por ele ser muito acadêmico, e houve também a crítica de ele ser um pouco arrogante, de ter um tom arrogante. Particularmente não foi essa a minha impressão, mas eu entendo quem teve essa impressão e eu acho importante deixar registrado aqui para vocês que vieram me ouvir falar sobre alguns aspectos do livro, que é um prefácio que não agradou a todo mundo. E o prólogo, escrito pelo coautor, Bruce Albert, também apresenta alguns pontos essenciais que serão desenvolvidos ao longo do livro, como, por exemplo, uma explicação brevíssima sobre quem são os Yanomami, que lugar eles ocupam. Eles ficam no norte do Brasil, estados do Amazonas, de Roraima, e pegam também a Venezuela. Ele dá uma rápida apresentação biográfica, tanto do Davi Copenaua quanto dele mesmo, apresenta o seu próprio currículo, e fala algumas palavras sobre as escolhas que ele fez na hora de construir o livro, de estruturá-lo. E eu achei que esse texto do Bruce Albert revela muito respeito em relação às palavras do Davi Copenaua. No postscriptum, que vem depois do texto do Davi Copenaua, o Bruce Albert comenta mais detalhadamente como é que se deu essa pesquisa, esse processo de estruturação e de construção do livro. Fala sobre o trabalho de campo que ele desenvolveu com os Yanomami e sobre como ele e o Davi Copenaua se tornaram amigos e criaram essa relação de confiança que faz parte do pacto etnográfico, essencial para que ele pudesse chegar a esse livro. E aí, depois desses textos iniciais, essa edição conta com alguns mapinhas, não são muitos, mas nos ajudam a nos localizarmos direitinho em relação aos nomes de locais ali na região onde os povos Yanomami moram e trabalham. E em seguida vem um texto breve do Davi Copenaua, um texto de apresentação também, que em coisa de 3 ou 4 páginas arrebata. Nesse texto, o Davi Copenaua nos oferece as palavras dele, que são palavras de origem ancestral, que tem uma tradição oral por trás fortíssima e que, segundo ele, são palavras inesgotáveis, que não se gastam, que não se destroem, nem que o livro seja destruído. O livro ele chama de pele de papel ou pele de imagens. E aqui ele já dá aquele soco no estômago, porque a gente gosta tanto dos livros, né? A gente depende muito, na nossa cultura ocidental, entre aspas, ou na nossa cultura branca, por assim dizer, a gente depende muito do conhecimento por escrito. E nesse texto inicial, o Davi Copenaua já coloca pra gente o quanto isso é irrelevante na cultura dele, e o que realmente importa é o valor das palavras oralmente transmitidas. É um texto emocionante, altamente impactante, super curto, como eu falei, e que nos passa esse senso de
respeito e de responsabilidade gigantes por a gente estar tendo o privilégio de ter contato com essas palavras milenares. Eu vou deixar o livro aqui atrás porque ele é pesado, o livro é grandinho, então ele vai ficar exposto aqui para vocês sem eu precisar ficar segurando. E aí o texto do livro mesmo está dividido em 3 partes, e cada uma dessas partes subdividida em capítulos. A primeira parte, chamada Devir do Outro, fala sobre a vocação xamânica do Davi Copenaua, a iniciação xamânica dele, que se deu por intermédio do sogro, como eu falei, e é a parte em que mais pesadamente vai ser apresentada pra gente a cosmologia Yanomami. A origem da humanidade, segundo a sua concepção, os Chapiri, que são espíritos que habitam a floresta, na verdade a floresta, as águas, as montanhas, o ar, o subterrâneo, e não é um termo que tenha uma tradução precisa para o português. A gente usa espíritos, mas no livro ele fala o tempo todo dos Chapiri. E essa primeira parte ela é muito detalhada a respeito dos Chapiri, dos poderes deles, dos poderes dos xamãs, que são esses indígenas iniciados e que por meio de sonhos e da substância alucinógena chamada Yancoana conseguem sonhar com os Chapiri, se comunicar com eles e agir no mundo a partir dessa comunicação. Além disso, a gente aprende muito sobre a medicina, a mitologia, o que a gente chama de mitologia, né? E a sociabilidade dos povos Yanomami. E em muitos momentos, para mim, a leitura foi cansativa por ser muito detalhada e repetitiva em vários momentos. Mas depois que eu fui digerindo a leitura, né, depois que passou e que eu comecei a pensar sobre isso, me parece que esse cansaço faz parte da experiência de leitura, faz parte da experiência não da leitura em si, mas da narração, porque me fez imergir muito nessa narrativa. Eu senti que me fez passar por uma fração mínima, mas por uma fração do que os xamãs passam. Porque ele conta que eles ficam exaustos, completamente exaustos durante a sua iniciação, quando eles usam essa substância que é o Yancoana. Então eu acho que esse cansaço, essa persistência principalmente, de a gente ouvir o que o Davi tem a falar, faz parte da experiência de leitura. A segunda parte do livro chama-se A Fumaça do Metal e foi a minha parte favorita. Ela fala do encontro dos Yanomami com os brancos a partir da metade do século XX. Olha só, é um encontro muito recente e são relatos impressionantes, muito vívidos e dolorosos das memórias do Davi Copenaua e do seu povo que tiveram um primeiro contato com uma missão cristã norte-americana que se instalou ali no seu território. E aqui a gente consegue enxergar com muita clareza o etnocídio, as imposições linguísticas, culturais, religiosas e o quanto isso é uma violência brutal. O genocídio causado pelas doenças trazidas pelos brancos também é um ponto assim que chama muito atenção nessa segunda parte. E é dolorido por isso, porque o Davi Copenaua perde muita gente nesse processo todo. E esses relatos eu acho que são documentos preciosíssimos para a gente saber a respeito desse contato entre povos indígenas e brancos. São tijoladas que doem no nosso coração. Eu acho que no nosso grupo inteiro de leitura coletiva a sensação foi a mesma. E nessa segunda parte, o Davi Copenaua conta sobre o momento em que ele se aproximou mais dos brancos, inclusive foi empregado pelos brancos, foi maltratado pelos brancos, inclusive pelos que pareciam aliados dele. Ele aprendeu um pouco da língua dos brancos, do português, e foi trabalhar na FUNAI. E essa parte, esse momento do livro se passa predominantemente na década de 1970, que é parte do período da ditadura militar no Brasil. Então ele narra sobre esse período a invasão das terras Yanomami por parte dos brancos e a construção da rodovia perimetral norte, a abertura de estradas no geral, que foi uma das políticas econômicas promovidas pelos militares. É a época em que ele se casa também, pessoalmente, e em que a questão das terras indígenas, da demarcação, da necessidade da legalização das terras indígenas ganha muito vulto. É quando Davi alcança a vida adulta e percebe a necessidade, a importância, ele toma consciência
da importância e da responsabilidade de lutar pelo seu povo e pelas terras Yanomami. Na década de 1980 se inicia também o garimpo ilegal, a mineração ilegal nas terras Yanomami, que também é relatado de uma forma detalhada. A gente consegue enxergar quais são os problemas desse tipo de exploração, principalmente quando envolve povos indígenas, territórios indígenas, e a gente vê isso a partir do ponto de vista indígena. A voz é diretamente de alguém que viveu e que traz um tom de alerta muito forte. E a terceira parte, chamada A Queda do Céu, mostra a peregrinação do Davi Copenaua pelo mundo, primeiro pelo Brasil, depois pelo mundo, alertando acerca da destruição da floresta e do seu próprio povo. E eu achei muito bonito nessa parte a maneira como ele aprendeu a discursar a respeito das terras Yanomami, das terras indígenas, com os mais velhos do seu povo e de outros povos, com as lideranças indígenas ativistas que já eram mais experientes, e como ele ganhou confiança com essa prática. Ele começa não querendo falar muito e aos poucos ele vai aprendendo com os mais velhos, que já estão nessa luta há mais tempo que ele, a como discursar para os brancos e para os seus pares indígenas também. E nessa parte ele comenta bastante sobre a relação dos brancos com a floresta, com os antepassados, que na visão dele é uma relação de negligência e de ignorância. E ele também fala muito sobre a nossa obsessão em relação a mercadorias. E faz o alerta de que se tudo continuar do jeito que a gente faz as coisas, o céu vai cair. Então, em resumo, é sobre isso que o livro fala. A linguagem do Davi Copenaua é muito acessível e relativamente simples, porque ela é pouco acadêmica. Ele realmente nos conta histórias, então essa estrutura oral é mantida, mesmo por escrito. E isso, além das palavras brilhantes do Davi Copenaua, também é mérito do Bruce Albert, que fez essa organização e essa transcrição de maneira que nós, leitores, realmente sentimos que nós estamos ouvindo o Davi falar. E também é mérito da tradutora, Beatriz Perrone Moisés. A edição da companhia, como eu falei para vocês, é muito linda. Ela tem algumas ilustrações feitas pelo próprio Davi Copenaua. Aqui, olha que bonito. Mas eu tenho duas críticas a fazer, e a primeira é sobre as notas, como eu já falei. Eu gosto das notas no rodapé, sempre afirmo isso, e eu acho que nesse caso não ajudou elas estarem lá no final, porque muitas dessas notas são explicativas, então eu precisava ficar indo e voltando o tempo todo no texto, porque na verdade eu acho que as editoras colocam as notas para o final do livro muito por conta do público que vai ler, para o público não se assustar de que o livro é muito acadêmico, alguma coisa assim. Mas não sei, me parece que esse livro é feito para um público interessado no assunto de uma forma não ficcional, né? Então eu pessoalmente sinto muita falta das notas no próprio rodapé. Embora tenha gente no grupo que nem leu as notas, que foi lendo o texto de uma forma corrida, porque achou que as notas interferiam no texto. Assim, o tom da nota é muito diferente do tom do texto, porque o texto, como eu falei, do Copenaua é fluido, é oral, e a nota de rodapé, que está no final, no caso, a nota ela é muito mais acadêmica, muito técnica, então ela quebra a leitura do texto, também tem isso. Mas eu acho que se tivesse no rodapé também, quem não quisesse ler as notas, era só não ler, entendeu? E a segunda crítica, também já mencionei aqui, é do prefácio do Eduardo Viveiros de Castro, que eu não fiquei incomodada com ele, mas muita gente da leitura conjunta ficou. Então talvez colocar esse texto para o final do livro, ou se vocês forem ler, né, nessa edição que ele está no começo, é um prefácio, afinal de contas, talvez você goste mais do texto do Viveiros de Castro se você lê-lo depois do texto do Davi Copenaua. Ou seja, ao final da sua leitura, volta no prefácio e lê. Então, como impressão geral da leitura, eu vou fazer minhas as palavras do Viveiros de Castro. Ele descreve o livro nos seguintes termos: a queda do céu será um divisor de águas na relação intelectual e política entre índios e não índios nas Américas. Verdade é que não faltam livros de memórias indígenas, nos sentidos lato ou estrito do termo, tanto auto como heterobiografias, especialmente de membros dos povos situados na América do Norte. Aí ele fala mais um monte de coisas e diz assim: mas a queda do céu é um objeto inédito, compósito e complexo, quase único em seu gênero.
pois ele é, ao mesmo tempo, uma biografia singular de um indivíduo excepcional, um sobrevivente indígena que viveu vários anos em contato com os brancos, até reincorporar-se ao seu povo e decidir tornar-se xamã. Uma descrição detalhada dos fundamentos poético-metafísicos de uma visão de mundo da qual só agora começamos a reconhecer a sabedoria. Uma defesa apaixonada do direito à existência de um povo nativo que vai sendo engolido por uma máquina civilizacional incomensuravelmente mais poderosa. E, finalmente, uma contra-antropologia arguta e sarcástica dos brancos, o povo da mercadoria, e de sua relação doentia com a terra, conformando um discurso que Albert caracterizou lapidarmente como uma crítica xamânica da economia política da natureza. Então, como eu falei, como o próprio Viveiros de Castro mencionou, é um livro que mistura autobiografia, profecias xamânicas, mitos e narrativas de sonho, manifestos políticos, e eu acho que esse livro é uma joia da literatura e dos estudos antropológicos, e da história, e da sociologia, e da filosofia, de tudo. E um dos pontos mais importantes, que mais me chamaram a atenção nesse livro, é que o Davi Copenaua, com a sua fala reiterada, como eu falei, é uma fala que se repete, ele consegue inverter vários estereótipos que a gente tem relacionados aos povos indígenas, de um modo geral e no senso comum. Então, por exemplo, é muito comum a gente falar sobre povos indígenas na escola apenas no passado, quando a gente fala de colonização. Então é como se esses povos indígenas tivessem parado no tempo, entre aspas, o que gera aqueles problemas de questionar: se você é indígena, por que você está usando um celular? Se ele é índio, entre aspas, por que ele está usando roupa? Porque ele é índio e está usando roupa. Porque ele é indígena e está usando um celular. Uma coisa não nega a outra. Eles não pararam no tempo, eles também são povos do presente e do futuro. E é isso que dá para ver aqui no livro. Porque esse discurso de que os povos indígenas pertencem ao passado é um discurso útil e fabricado propositalmente daqueles a quem não interessa demarcar as terras indígenas, como o agronegócio, como a mineração, as mineradoras, o governo. E o Davi Copenaua consegue inverter essa noção, às vezes em poucas palavras. Como eu falei, ele coloca os povos indígenas não no passado, mas no presente como povos de resistência, e no futuro como provedores de uma sabedoria que os brancos ainda não compreenderam, porque eles nos fornecem conhecimentos que resistirão ao presente, que é um presente altamente predatório, né? É um conhecimento que dura no tempo, porque é um conhecimento que leva em conta as gerações futuras, que é algo sobre o qual a filosofia ocidental está pensando só a partir do século XX. E olhe lá, nem toda a filosofia ocidental, só alguns autores, sobre a sobrevivência da floresta, dos rios, dos animais, da própria humanidade. E se nós sobrevivermos a essas catástrofes que nós mesmos estamos causando, eu acredito que será muito devido à incorporação desse tipo de pensamento, de ensinamento e de modos de vida e práticas dos povos indígenas. Porque são modos de vida que são sustentáveis e respeitosos ao meio ambiente ao mesmo tempo. Então os povos indígenas não estão apenas no passado. No passado sim, e é muito importante a gente estudá-lo, mas eles estão no presente, eles vivem hoje, inclusive nas cidades, inclusive nas universidades, e eles serão o futuro, de alguma maneira. Esperamos que de todas as maneiras. E ao contrário do que nós, não indígenas, nós brancos, gostamos de pensar, nós não somos o futuro. A gente gosta de se colocar num lugar de civilização que pensa no futuro por meio da tecnologia, como seres racionais e planejadores. E o Davi mostra aqui nesse livro que os brancos são completamente imediatistas na visão dos povos Yanomami, que a gente só pensa em mercadoria, que a gente só pensa em dinheiro, que nós somos completamente irresponsáveis em relação ao futuro, inclusive, e só pensamos em satisfazer as nossas necessidades imediatas. No final da página 76, ele diz o seguinte, o Davi Copenaua: por isso quero mandar minhas palavras para longe,
Elas vêm dos espíritos que me acompanham, não são imitações de peles de imagens que olhei. Não vem dos livros, vem dos espíritos. Estão bem fundo em mim. Faz muito tempo que o Mama é o Deus Criador, e nossos ancestrais as depositaram em nosso pensamento, e desde então nós a temos guardado. Elas não podem acabar. Se as escutarem com atenção, talvez os brancos parem de achar que somos estúpidos. Talvez compreendam que é seu próprio pensamento que é confuso e obscuro, pois na cidade ouvem apenas o ruído de seus aviões, carros, rádios, televisores e máquinas. Por isso, suas ideias costumam ser obstruídas e enfumaçadas. Eles dormem sem sonhos, como machados largados no chão de uma casa. Enquanto isso, no silêncio da floresta, nós, xamãs, bebemos o pó das árvores e Ancoana ri, que é o alimento do chapiri. Estes, então, levam nossa imagem para o tempo do sonho. Por isso, somos capazes de ouvir seus cantos e contemplar suas danças de apresentação, enquanto dormimos. Essa é a nossa escola, onde aprendemos as coisas de verdade. É aquele soco no estômago, né, que a gente precisa. E outro aspecto fundamental que o livro me trouxe foi a importância da escuta. A linguagem do Davi é muito clara, sem rodeios. Vocês viram que ele fala dos pensamentos enfumaçados. Ele também diz que os brancos falam de uma forma muito enrolada, que os nossos pensamentos são cheios de fumaça, e que a nossa linguagem acaba sendo labiríntica e confusa. E não tem enrolação por parte do Davi. As repetições dos temas existem, porque fazem parte da cultura oral, né? Já que tudo é baseado na memória, eles precisam memorizar de alguma maneira. E essa memorização, uma das técnicas de memorização é a repetição. Então faz todo sentido que o texto seja um pouco repetitivo. Então essa repetição que torna a leitura mais enfadonha, mais cansativa, mais exigente, nos ajudam, a nós leitores, a fixarmos algumas visões de mundo que ele quer que a gente fixe, que ele quer que a gente se lembre. A gente se lembra muito dos termos que ele usa, dos modos de narrar. Então, essa repetição faz parte do todo, faz parte da experiência. Nós ficamos embebidos das palavras e das histórias do Davi Copenaua. É um livro realmente imersivo, mas, como eu disse, não é uma leitura muito fácil, exige dedicação e vale a dedicação. Ela é extremamente recompensadora, apesar de ser densa e longa. E para finalizar, eu penso no quanto nós somos sortudos de termos contato com esse tipo de conhecimento. A gente é sortudo por ter nascido num tempo e num lugar onde esse livro é acessível, sabe? E nada do que eu falar aqui no vídeo vai chegar perto da experiência que é a própria leitura do livro. Esse livro é um monumento que chegou até nós por conta da generosidade das palavras do Davi Copenaua, graças à organização e à disposição do Bruce Albert e graças ao trabalho de todo mundo que fez esse livro acontecer, no final das contas. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo que fez esse livro acontecer e também a todo mundo que participou comigo e com a Bárbara, do canal B de Barbárie, dessa leitura conjunta. Eu vou deixar o link para a resenha que a Bárbara fez sobre esse livro aí no box de descrição. Por favor, assistam. A Bárbara organizou junto comigo essa leitura e foi maravilhosa. Queria agradecer as pessoas que participaram com a gente, especialmente a Carlene, que é antropóloga e teve experiências de campo. Ela visitou alguns povos indígenas e relatou pra gente vivências xamânicas. Então foi muito incrível poder compartilhar desses relatos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Lembrando que se você quiser adquirir esse livro na Amazon, por favor, utilize meu link que fica aí no box de descrição sempre. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. É uma maneira de valorizar o meu trabalho, que estou aqui fornecendo um conteúdo de qualidade gratuitamente para vocês, tá bom? Muito obrigada por terem assistido ao vídeo, por deixarem um joinha, deixarem um comentário também, será muito bem-vindo. E a gente se fala nos próximos vídeos. Um beijo!